Que bom que você separou um tempinho para acompanhar esse estudo desta noite, no nosso programa Paz na Tempestade, onde estamos abordando os diversos temas doutrinários, bíblicos, né? E aí, então, nós conseguimos conversar um pouquinho a respeito das coisas do dia a dia, né? Das doenças psicossomáticas, emocionais, dando dicas aí, e também conversar a respeito da Bíblia Sagrada, que é o mais importante aqui, né? Deus abençoe cada um de vocês. Nesta noite de quarta-feira, dia 24 de junho, a metade do ano já se foi praticamente, né? Temos muito a agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós até agora, e sabendo do que Deus fez por nós até hoje, nós podemos com toda segurança, com toda certeza, nós podemos acreditar que Ele vai continuar nos encaminhando, nos dirigindo sempre, sempre. Muito bem, eu gostaria de orar com vocês nesse momento. O tema de hoje está bem interessante, está bem importante e nós queremos orar com você e pedir a orientação de Deus para o nosso estudo desta noite, tá bom? Então, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Nós te agradecemos também pelo dia de hoje. Obrigado por nos acompanhar, por nos guiar e por nos oportunizar mais um momento de culto, mais um momento de estudo da tua palavra. Nós queremos colocar diante de ti todos os que estão nos assistindo agora, todos aqueles que estão nos acompanhando, tanto nesta live, como aqueles que estão acompanhando em outro momento este vídeo, que a tua mão poderosa, que a tua graça esteja estendida sobre cada um dos teus filhos. Estenda a tua mão poderosa sobre aqueles que estão enfermos, para que o Senhor os cure com toda a força, com toda a bondade e com todo o poder que o Senhor tem. Nós acreditamos nesse poder. Por isso, nós queremos rogar que o Senhor use os médicos que estão tratando, os médicos, a equipe médica, os enfermeiros, todos os da área da saúde que estão acompanhando, os que trabalham na área da saúde mental. Que o Espírito Santo os use poderosamente para falar profundamente aos corações daqueles que estão necessitados e que sintam a tua cura através desses profissionais. Nós rogamos também por aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade financeira. Ó Senhor, tem misericórdia destes. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor conhece cada coração. O Senhor tem gravado na palma de suas mãos cada nome dos teus filhos na face da terra. Por isso, Pai, abençoe, abre portas, Senhor, para que o sustento diário, o necessário, como o Senhor prometeu, nunca falte na mesa dos teus filhos. Nós reclamamos essas promessas no nome de Jesus. Querido Pai, nós também rogamos por esse momento de estudo da Tua Palavra agora. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dando, Senhor, sabedoria para compreender o que vamos estudar, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de conversar a respeito de um tema bem interessante. Esse tema, ele, sem dúvida alguma, já em vários momentos, alguns de nós, tenho certeza que alguns já passaram pela dificuldade e já enfrentaram situações de raiva, de ira, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Por mais tranquilo que a pessoa seja, em algum momento ou outro, talvez você já saiu
saiu da linha, não é? Com alguma situação, com alguém e tudo mais. Eu gostaria de conversar rapidamente com você a respeito desse sentimento, que na verdade é um monstro que está dentro de nós, né? Claro, no sentido figurado, mas um monstro que nos assola, que nos forma, que nos faz monstros também com as nossas atitudes, né? É interessante entender que o ódio, a ira, a agressividade não trazem benefício algum para a gente. Isso é mais que comprovado e talvez você já tenha vivido situações assim que depois você para e pensa, puxa vida, não valeu a pena, né? Porque realmente não resolve os problemas, né? Agora, mesmo que a gente saiba e tenha a compreensão disso, parece que esse monstro que está dentro de nós, às vezes, ele ressurge assim com força, né? Com força e faz com que estas tendências que nós temos, tendências fortes, a gente não saiba lidar com elas, né? Então, eu quero conversar a respeito de como podemos evitar a ira, a agressividade, como podemos evitar alimentar o ódio, né? O ódio. Se não me equivoco, foi William Shakespeare que escreveu o seguinte: sentir raiva de alguém, sentir ódio de alguém é o mesmo que tomar veneno esperando que o outro morra. Porque esta raiva, este ódio que está aqui dentro da gente, ela vai corroendo, ela vai nos machucando, nos maltratando, a ponto de a gente tomar, talvez, algumas atitudes que não são louváveis, que a gente vai se envergonhar disso depois, né? Então, como podemos evitar a ira e a agressividade? Bem, fato é, como nós já temos conversado diversas vezes aqui, aliás, em todos os programas que nós estamos dando dicas sobre a respeito dos problemas emocionais, nem todas as coisas a gente consegue fazer sozinhos. Precisamos da ajuda de um profissional. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, desses pontos de vista que nós colocamos aqui, esse tipo de doença, esse tipo de problema emocional, normalmente precisamos da ajuda de um profissional da mente, tá bom? Para nos ajudar a driblar, a administrar tudo isso. Mas acima de tudo, é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos transforma, é o poder de Deus que nos dá esta força que necessitamos, o poder que vem do céu. Mas vamos dar algumas dicas aqui. Primeira, considere a verdadeira importância da situação. Quando ocorrer alguma coisa, considere. É realmente importante, eu devo me importar com isso que está acontecendo numa situação assim que está provocando a ira, está provocando a agressividade, né? O ódio e tudo mais, né? Então veja bem, se você observar friamente, né? Quase sempre os motivos pelos quais a gente fica irado, que a gente alimenta ódio, são insignificantes. No final das contas, você para e pensa, puxa vida, mas eu estou fazendo isso há tantos anos, estou alimentando um ódio dentro de mim por coisa que não vale a pena. Era tão simples, era tão fácil de resolver, né? Mas a gente não conseguiu, né? Então, se pergunte, né? Se pergunte, é importante o motivo da minha ira? O que vai acontecer se as coisas não saírem do meu jeito? Eu estou alimentando aquilo tudo e estou pensando e estou maquinando coisas, e se não sair do jeito que eu pensei, que eu programei, que eu planejei, o que vai dar? Né? O que vai dar? Isso é importante. Vale a pena esbanjar tanta adrenalina, tanto tempo, tantas noites sem dormir às vezes por causa disso? Então, essas coisinhas nós precisamos estar olhando e analisando. O segundo ponto, segunda dica, respire fundo e acalme-se. Conte até 10 antes de responder, antes de agir. Conte até 10. E se até em 10 não deu certo, conte até 100. Tá bom? Vai multiplicando, tá bom? Então faça isso, que esta é uma dica ótima. Você ficou irado, bravo com alguma situação, ficou nervoso, não é?
E aí eu vou escrever uma mensagem, vou enviar um áudio, vou enviar um e-mail, e eu vou colocar tudo. Pega e escreve mesmo, mas não envie no momento, tá bom? Não envie na hora. Deixe guardado aquele textão lá que você escreveu, aquele áudio que você gravou, e depois de algumas horas, você ouve o que você gravou ou leia o que você escreveu e aí você se pergunta, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu preciso dizer? Tá bom? Então, essa é uma dica interessante. Procure se distrair. O que está causando essa ira é igual jogar lenha na fogueira, né? Então, pense aí, olha, isso aqui que está me alimentando aqui, esta ira, é faísca, é lenha que está saindo aí e a coisa vai avançando, não é? Então, primeiro, ore a Deus, logicamente, ore a Deus, pedindo que ajude a superar esse sentimento negativo, e aí se envolva com alguma coisa, sai dali, vai fazer alguma coisa, alguma atividade que faça você se distrair e esquecer o ocorrido, tá? Isso é importante também. Escolha a solução certa, as palavras certas, né? Evite dizer, por exemplo, frases como você é egoísta, sua atitude é sempre a mesma comigo, né? Evite dizer isto no momento da raiva e tal, e procure expressar as frases de modo positivo, né? Por exemplo, eu gostaria que você tentasse fazer de outra forma. Eu gostaria que você agisse diferente em outra ocasião, né? Então, sempre de forma positiva. Isto vai abrandar a discussão, vai abrandar o sentimento e tudo mais, tá bom? Outra dica, não considere o oponente como um inimigo. Lembre-se que sempre há um grande conflito por trás das coisas. É a luta entre o bem e o mal, isso é bem claro. Mas lembre-se que às vezes a pessoa que está do outro lado, te xingando, te magoando e tudo mais, ela talvez esteja passando por um dos piores dias da sua vida. E talvez o que ela está dizendo não é porque ela é inimiga ou inimigo seu, mas é simplesmente como um desabafo, porque ela também não conseguiu resolver os seus problemas, administrar os seus problemas, e agora está jogando em cima de você. Tá certo? Então, alguém tem que estar consciente, alguém tem que estar com a mente aberta aí para reconhecer essa luta, né? Outro detalhe interessante, se caso você pensou e realmente viu que a pessoa é maldosa mesmo, está fazendo isso por mal, você vai ter que admitir que esta é uma pessoa infeliz e merece a nossa compaixão por uma conduta tão inconveniente como ela está tendo, né? Efeitos da ira. Se a gente não conseguir administrar tudo isso, se a gente insistir em destampar a panela de pressão quando está cheia de pressão ali, pode causar um grande problema. Alguns efeitos, por exemplo, a pessoa que não consegue administrar a sua ira, ela tem 4 vezes mais propensão a sofrer de doença cardíaca, doenças coronárias. Interessante? Aquilo vai formando uma pressão lá dentro e o coração não aguenta. Olha que interessante. Outro efeito, correm mais risco de morrer jovens. Quantos jovens que na sua ira, no seu momento de explosão e de agressividade se metem em briga e acabam morrendo por causa disso, não é? No trânsito e assim por diante. Outra coisa, os que alimentam a ira experimentam sentimentos de culpa após as suas atitudes explosivas. Puxa, eu não deveria ter feito isso, e aquilo começa a machucar a gente e tudo mais, né? Outro detalhe, os familiares e amigos evitam a pessoa agressiva, a pessoa que alimenta a ira, porque ela tem um mau gênio, ela não consegue enfrentar as situações. Então você começa a ficar isolado, não é? Esse é um outro efeito da ira. Outro efeito aqui, as pessoas que alimentam ira sempre mantêm uma relação matrimonial muito conflituosa, sempre com conflitos.
Elas são mais propensas ao uso de substâncias nocivas, as drogas, o fumo, o álcool, né? As drogas de forma geral. E também elas correm maior risco de comer em excesso e sofrer o aumento de peso. A ira provoca ansiedade e isso vai levando a outros problemas, né, causados por isso. Então, antes de ficar enraivecido, pense duas vezes, né? Pois é possível, com certeza, pelo poder de Deus, é possível deter esta conduta para evitar vários outros prejuízos, tá certo? Por último, pratique o perdão. Tá? Perdoar não significa perder a batalha. Né? Há um antigo provérbio que diz: perdoe o ofensor e você sairá vencedor. Tá? Bacana isso, pense nisso. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Ore a Deus, peça a Deus direção e com certeza os ânimos vão começar a se acalmar. Eu quero deixar aqui dois exemplos bíblicos de pessoas iradas. É interessante porque a Bíblia ela não esconde os defeitos de caráter dos seus personagens. E por quê? Porque a Bíblia quer nos mostrar que Deus nos ama e Deus quer nos ajudar a resolver o problema. E que se nós pecamos, se nós erramos, sempre podemos em Cristo Jesus recomeçar. Esta é a mensagem de esperança que nós temos ao ler os personagens bíblicos e ver que eles erraram também. Eles caíram em pecado e pecaram feio, muitos deles, mas Deus sempre esteve ali para reerguê-los, né? Então, um exemplo de um profeta, aliás, dois profetas bíblicos, né, irados. O primeiro exemplo é Jonas. Jonas foi mandado a ir pregar lá em Nínive. Cerca de 120 mil pessoas. E Nínive, os ninivitas não eram nada fáceis, não. Né? Eles eram irados, mas com ira mesmo, com agressividade, né? Como diz um ditado popular aí, eles matavam um punhado e deixavam os outros para matar amanhã só para ter o que fazer no outro dia. Eles eram terríveis. E Jonas, logicamente, decidiu ir para o outro lado, né? Mas a mensagem de Deus que Deus queria passar para esse povo era: Jonas, você vai lá e diz para o povo de Nínive que em 40 dias eu vou destruir a cidade. Eu vou destruir a cidade. E depois de todo o episódio lá, né, com o Jonas obedece e vai lá e prega. 3 dias passando na cidade, de um lado para o outro, pregando: olha, Deus vai destruir a cidade, Deus vai destruir a cidade, vocês são maus, Deus vai destruir a cidade. O resultado o Espírito Santo teve lugar no coração das pessoas. O rei de Nínive convoca um jejum com todos, inclusive com os animais, né? E aí todo mundo deveria se arrepender, deixar os seus maus caminhos. E o que aconteceu? Deus não destruiu, logicamente. E aqui só um parêntese, aqui nos mostra que existem profecias que são condicionais. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Não havia por que Deus destruí-los, porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida. Então, se eles se arrependeram, eles receberam, aceitaram a vida, e por isso Deus os poupou. E o que aconteceu com Jonas? Ficou irado, ficou furioso. Não, que palhaçada é essa? Eu preguei aqui, agora vou ficar com cara de tacho. Ficou tão irado, Deus teve que ir lá e acalmar o profeta Jonas, né? Você lembra dessa história? Também temos João. Tiago e João, os discípulos de Jesus, eram 2 irmãos que eram conhecidos como os filhos do trovão. Homens rudes, né? Lá em Lucas, no capítulo 9, um episódio quando Jesus está indo para Jerusalém, eles tinham que passar por uma aldeia de samaritanos, e aí os discípulos entraram na aldeia e os samaritanos e os judeus não se davam, né? Para encontrar um lugar para ficar ali, os samaritanos não aceitaram que Jesus e os discípulos ficassem ali, e eles tiveram que ir para outra cidade, caminhar mais tempo até encontrar outro lugar. E quando isso aconteceu, João chegou e falou assim: Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e queime tudo aí? Né? Era explosivo. E um homem de filho do trovão
se tornou o discípulo do amor. O discípulo do amor. A transformação que pode ocorrer. Aliás, falar em profetas, hoje eu quero falar a respeito do dom profético. Esse é um assunto muito interessante, né? Que a Bíblia nos apresenta. E eu quero, então, abrir a Bíblia com você. Abra aí sua Bíblia e olha, nós vamos ler vários textos hoje. Então, se acomode aí no seu sofá, na sua cadeira, onde você estiver agora, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Na segunda carta de Pedro, nós vamos encontrar aqui no capítulo 1 e o verso 19, e a Bíblia diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que a Bíblia apresenta a respeito dos profetas? Já que falamos de profetas, né? O que a Bíblia apresenta a respeito dos profetas? Os profetas, eles eram porta-vozes de Deus. Não esqueça que a palavra profeta significa aquele que fala em nome de Deus, ou voz de Deus, ou porta-voz de Deus, ok? Deus transmitia a mensagem, o texto é bem claro aqui, que o Deus Espírito Santo movia a mente do profeta, do escritor bíblico, e ele transmitia a mensagem. Em outras palavras, a mensagem que o profeta transmitia era a própria palavra de Deus. O Dr. Rodrigo Silva sempre gosta de usar uma frase bem interessante. Ele diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus em sotaque humano. Interessante? Os escritores, seres como eu e você, falhos também, mas que Deus os escolheu para, através deles, transmitir a sua palavra. E o texto confirma aqui que nenhum profeta escreveu coisas da sua própria mente, coisas da sua vivência, senão coisas que foram impressionados pelo Espírito Santo a repartir. Esse é um ponto interessante. Nós encontramos este elemento nesta situação das profecias. O Espírito Santo é quem comunica a vontade de Deus e o profeta, então, fala aos ouvintes. Vamos entender um pouquinho a respeito deste dom especial? Esse é um dom muito especial. Aliás, profetas têm surgido aí aos montes, né? Como diz o ditado popular, tem surgido a rodo, né? Agora, se nós olharmos um pouquinho, vamos ler alguns versos. 1 Coríntios. Aqui na carta aos Coríntios, Paulo vai escrever a respeito dos dons espirituais. Na Bíblia existem quatro porções da Bíblia onde falam sobre os dons espirituais, tá bom? Vamos ver o que eles têm em comum. Primeiro, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12, que é a maior seção a respeito dos dons espirituais, a maior seção. Nós vamos ler aqui, quando vai citando todos os dons, que o Espírito Santo dá esses dons e tudo mais, nós vamos encontrar nos versos 10, que vai dizer assim: a outro, vamos ler o verso 9 já. A outro o mesmo Espírito, e no mesmo Espírito a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Está falando aqui, o Espírito Santo é quem dá os dons. A um dá uma coisa, a outro dá outra, a esse dá aquilo, aquele dá outra coisa. E diz o verso 10, a outro, operação de milagres. A outro, profecia. Ok? Então, o dom profético é um dom do céu. É um dom de Deus, ok? Agora, veja ainda o verso 28. Diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja primariamente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Olha que interessante. Aqui já são duas seções de
de um relatório aí da narrativa dos dons espirituais. A primeira aqui nos primeiros versos do capítulo e a segunda nos últimos versos do capítulo. A outra porção está em Romanos no capítulo 12. Se você volta um pouquinho aí, Romanos capítulo 12, e o verso 6 vai dizer assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Mais uma vez falando sobre os dons aqui, que é dado por Deus para cada um de nós, para o corpo de Cristo, né? E lembrando que os dons sempre são para o crescimento espiritual da igreja, tá? Do corpo de Cristo. Né? O dom nunca é para motivos egoístas, mas sempre é quando é usado para Deus, para as coisas espirituais. E então o texto diz aqui, também cita o dom de profecia. O dom da profecia, os profetas aqui. E a última sessão está em Efésios, um pouquinho para frente aqui, Efésios capítulo 4. Esse capítulo todo vai falar a respeito da unidade da fé, né? A unidade doutrinária que a igreja, o corpo de Cristo deveria ter. E aqui, então, no capítulo 4, e dos versos 11 em diante, né, até o verso 14, vai citar mais uma porção, que é a quarta porção dos dons espirituais. E o verso 11 vai dizer assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nos 4 lugares da Bíblia, onde se encontra uma lista dos dons espirituais, o dom de profecia aparece. Então, uma coisa é certa, é um dom de Deus. Esse dom, ele é concedido à igreja, e é interessante que o capítulo 12 de 1 Coríntios vai dizer que o Espírito Santo dá os dons como ele quer, para o proveito e crescimento da igreja. É como ele quer, não sou eu que escolho os dons, é ele quem me dá os dons, tá certo? Isso é importante frisar também. Se existe o dom de profecia, como descobrir, como entender quem é um profeta de Deus e quem não é? Pelo menos 5 fatores são importantes a gente entender o que a Bíblia fala a respeito dos profetas. Então vamos para o primeiro. Primeiro fator, primeira característica está lá em Números capítulo 12. Abra aí sua Bíblia em Números capítulo 12 e o verso 6. Diz assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, ou seja, se entre vós há alguém com o dom de profetizar, que sou eu quem dou, sou eu quem escolho, ele diz assim, Deus fala assim, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, a primeira característica de um profeta é verdadeiro. Ele precisa ser acompanhado de ações físicas, sofrer ações físicas no momento que Deus se revela. Tá? Uma das características em sonhos ou visões, ok? Mas vamos entender uma coisa, esta característica pode facilmente ser falsificada, ela facilmente pode ser mal interpretada, tá certo? E é interessante perceber aqui uma coisa, e é importante deixar claro, muitas pessoas, e eu já me deparei com pessoas que vieram conversar comigo a respeito de um sonho que tiveram à noite. Olha, eu tive um sonho horrível e tal. O que Deus quis falar comigo? Deus está falando comigo? Deus está revelando alguma coisa? A primeira coisa, assim, com todo respeito àqueles que acreditam em tudo isso, mas a primeira coisa que a gente pergunta é o que você comeu ontem à noite? Tá? Porque muitas pessoas não cuidam da alimentação, enchem a barriga durante a noite, antes de dormir, e depois tem um pesadelo e acha que Deus está falando com ele, né? Então tem que tomar cuidado. Bom, claro que um profeta verdadeiro ele não vai ser reconhecido se ele tiver apenas uma das características. Vamos para a segunda característica, então. Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Abra aí sua Bíblia em Isaías. Acompanhe, é importante estes textos aqui que nós estamos lendo, tá bom? Isaías, capítulo 8.
e os versos 19 e 20 vai dizer assim, ó: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que sussurram e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Você vai num adivinho, vai em quem lê a mão, em quem lê carta, que lê isso, lê aquilo, que recebe entidades. O texto diz, é aí que você vai buscar a orientação? Por acaso não deveria buscar a Deus, o seu Deus? Interessante isso, né? Aí o verso 20 vai dizer assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Há uma outra versão que vai dizer assim: se eles não falarem de acordo com a palavra de Deus, eles vivem em trevas. Não amanheceu, a alva é amanhecer, então não amanheceu, não há luz, eles estão nas trevas. Ok? Então, a segunda característica de um profeta verdadeiro, ele tem que estar de acordo com as doutrinas e princípios bíblicos. Não apenas viver, mas tem que falar de acordo com o que está na Bíblia. Se alguém chegar em você e falar alguma coisa, Deus me revelou tal coisa, tal assim, assim, assim. Se não estiver de acordo com o que já está revelado na Bíblia, pode ter certeza que este não é um profeta verdadeiro. Tá certo? Então, isso tem que levar em consideração. Terceira característica desse teste. 1 João, no capítulo 4, eu quero ler com você aqui o verso, do 1 até o verso 3. Vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. E aqui está falando sobre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Não dê crédito a qualquer um que chega dizendo, eu tenho o dom do Espírito. O dom do Espírito Santo, o dom de profecia. Não dê crédito a qualquer um que diga isso. Diz mais, antes, provem se os espíritos procedem de Deus, se esse dom é de Deus realmente, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Conhecereis que este profeta é verdadeiro. O que diz o verso 2, a última parte? Todo profeta, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O verso 3 continua: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui, uma das características, confessar que Jesus é Deus e reconhecer a natureza divino-humana de Jesus Cristo. Se alguém diz que é profeta, mas diz que Jesus foi apenas um outro profeta, que foi apenas um grande líder do passado, este não é um verdadeiro profeta. Ok? Diz aqui a palavra de Deus. Aquele que não reconhece Jesus como Deus, mas tem outras ideias, não é? Quarta característica neste teste bíblico para reconhecer um profeta verdadeiro. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Esse é um ponto importante, muito importante aqui para a gente reconhecer um profeta verdadeiro. Capítulo 18, e os versos que nós vamos ler é o verso 21 e 22. Diz assim: se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como ele profetizou, soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ó, se o profeta falou, profetizou, e não aconteceu, este é uma pessoa soberba. Uma pessoa soberba. Não foi Deus quem usou. Não foi Deus quem falou através dele. Com exceção, tá, do que nós já vimos aí com respeito a Jonas. As profecias condicionais. Ok? A profecia condicional. Então, este é o quarto. Aliás, você já percebeu que tem surgido nos últimos dias muitos profetas
modernos por aí, falando um monte de coisas que vai acontecer e isso e aquilo. Você já percebeu isso? Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, mais ou menos, eu recebi um áudio com eles gravaram o áudio e transformaram num vídeo, né? Mas um vídeo estático, né? Só tinha um fundo, uma foto de fundo, uma montagem de fotos, e aí então o áudio corria ali enquanto você via as imagens. E as imagens que eles pegaram ali foi inclusive da Novo Tempo, que é a TV da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Bíblia Fácil, né? Todos os programas que falam a respeito do Apocalipse, das profecias de Daniel e assim por diante. O que eles estavam falando aí no áudio era uma profecia que deveria se cumprir no dia 8 de maio. Dia 8 de maio. E então eles começaram a falar assim, olha, Deus me mostrou que no dia 8 de maio ninguém deve sair de casa, porque no dia 8 de maio vai acontecer algo sobrenatural que vai afetar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Um dos áudios fala um pseudo-pastor ali falando, um pseudo-profeta de Deus, dizendo assim, olha, vai ter 3 dias de trevas no mundo inteiro. Já uma outra profetisa também, uma pseudo-profetisa, dizendo que terão 6 dias de trevas, a partir do dia 8 de maio. Vai ter um apagão geral, as baterias dos carros vão descarregar, nem carro, nem ônibus, nada vai andar, não vai ter energia elétrica, a temperatura vai ser de 12 graus, então pegue o seu agasalho e tudo mais, estoque comida e água em casa, porque vai acontecer uma catástrofe. Dia 8 de maio, passou, nada aconteceu, nada, nem sequer semelhante ao que foi profetizado. Com certeza, não são profetas de Deus. Onde estão esses profetas? Onde estão esses profetas? Outro detalhe interessante, você lembra em 2012, quando foi profetizado aí através do calendário maia, que no dia 21 de dezembro de 2012 o mundo iria acabar? Deu até um filme a respeito disso, né? Pois é, nada aconteceu. Isso sem contar tantas outras profecias que já foram mencionadas e foram dadas no passado e que nada disso ocorreu. Agora, um detalhe interessante é a profecia dos maias lá estava errada. Eles leram de forma errada, foi equivocado. Inclusive, um senhor do Instituto Nacional de Astrologia e História, senhor José Luiz Romero, ele diz, não, a gente se equivocou na leitura do calendário lá da pedra e tal. Na verdade, não era dia 21 de dezembro de 2012. Na verdade, é dia 21 de junho de 2020. Era para ser no domingo passado, o final do mundo, né? O fim do mundo. Mas hoje já é quarta e nada aconteceu. Sabe o que ocorre quando isso acontece, queridos? Um grande problema para o cristianismo. Porque daí quando a gente pega a Bíblia e quando a gente fala de profecias sérias a respeito da volta de Jesus, as pessoas não acreditam mais. Você está vendo como Satanás usa pessoas e elas acham que estão sendo usadas por Deus para dar descrédito à profecia bíblica, ao verdadeiro dom profético de Deus? Isso é interessante, não é? Isso é interessante a gente perceber. O quinto e último teste que nós queremos abordar, existem outros, mas esses são os básicos. O quinto e último teste está aqui no capítulo 7 de Mateus. Abra sua Bíblia, então, em Mateus, no capítulo 7. E os versos que nós vamos ler estão aí a partir do verso 15, né? Onde fala sobre os falsos profetas. Jesus falando no seu sermão do monte, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelo caráter desse
profeta que se diz profeta, você vai conhecer se é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Uma pessoa que se diz profeta, ela não pode viver fora do princípio bíblico. Os frutos que ela produz não podem ser nada menos do que o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa transformada, uma pessoa disposta, tá certo? Isso é importante. Então, o profeta verdadeiro tem frutos com propósito, e o propósito é construir com certeza o corpo de Cristo. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando nós lemos a respeito dos dons espirituais, nós mencionamos que ali diz o seguinte, que o Espírito Santo dá a quem ele quiser o dom, e o dom sempre é dado com um propósito. O propósito de o corpo de Cristo ser fortalecido, o corpo de Cristo crescer. Levar as pessoas a uma mudança. Caso contrário, não se pode entender que seja um profeta verdadeiro. Tá? Então aqui são cinco evidências, cinco características de um profeta verdadeiro, já que o dom de profecia, o dom profético, é um dom do Espírito Santo. Tá? Então, diferenças entre os verdadeiros e os falsos profetas. O verdadeiro profeta, ele é chamado por Deus e normalmente ele se sente indigno de executar tal tarefa. Você pode ler. Moisés não quis ser o profeta. O próprio Jonas, não, eu não vou, eu sou indigno, quem sou eu para ir lá? Você vai encontrar Isaías dizendo, mas eu sou um homem pecador, e o que eu vou fazer agora? Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não posso fazer isso. O profeta verdadeiro, primeiro, ele é chamado por Deus, é Deus quem chama. E normalmente ele se sente indigno de executar a tarefa. Já o falso profeta, ele se apresenta para Deus e fala, eu quero ser um profeta, eu estou aqui porque eu sou um profeta e todo mundo tem que me seguir porque Deus me escolheu para isso. Né? Então o falso profeta é arrogante, né? Ele se oferece. O verdadeiro profeta, ele tem a mensagem, a palavra, né? A mensagem que ele vai transmitir está acima de qualquer fenômeno. Né? Olha, aconteceu isso, mas a palavra que foi transmitida é esta. O falso profeta tem os fenômenos acima da mensagem. Os fenômenos dizem mais alto para confirmar o seu dom profético do que a mensagem que tem para transmitir. Né? Então, algumas pessoas, alguns profetas, pseudo-profetas, falam, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu fui arrebatado, eu fui levado até o céu, e lá Jesus me disse que ele ama a sua igreja e tem cuidado pela sua igreja. Esta é a mensagem que eu tenho para passar. Espera aí, precisa de uma visão para eu saber que Jesus ama a sua igreja? Ué, ele não é o cabeça da igreja? A Bíblia mesmo já diz isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não precisa de ter uma revelação extra, porque a Bíblia já nos revelou isso. Algumas pessoas dizem, Deus me revelou que você tem que abandonar teus vícios, você tem que sair desta vida e tal. Precisa de uma revelação extra para isso? A Bíblia já diz, olha, aquele que tem as obras da carne, se inclina para as coisas, para o vício, para a bebedeira, para a prostituição e tudo mais. Mas quem tem o Espírito Santo, quem é transformado, vive de forma diferente. Já tá compreendido na Bíblia, não precisa de uma revelação extra. Então, nós precisamos levar em conta todas essas questões, tá? Eu teria algumas coisas ainda para abordar. E nós vamos concluir hoje essa transmissão ao vivo. Vamos concluir aqui. E na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade a este tema. Tá bom? A esse tema. E eu vou lançar aqui uma pergunta, aliás, vou fazer uma afirmação. E vou fazer uma pergunta intrigante para você. E nós vamos encerrar a nossa transmissão hoje. E aí, na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade a esse tema. Tá bom?
O tema que a gente preparou tem outros detalhes e são muito, muito importantes para a gente concluir esta ideia do dom profético, o dom espiritual de profecia, ok? Por que ele é tão importante? Porque falsos profetas têm surgido por aí e têm dado um péssimo testemunho. E é por isso que é importante que a gente entenda esse assunto biblicamente, para a gente fazer diferenciação aí, não sermos enganados e para que a nossa fé não desfaleça diante de tanta mentira, tantos enganos que tem por aí, onde Satanás tem forjado algumas coisas que têm surgido, ok? Lembrando que Jesus, no seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, ele mesmo vai dizer, olha, não se enganem. No final dos tempos vão surgir falsos profetas e vão enganar a muitos, inclusive, se possível, até os próprios eleitos. Até os próprios eleitos que um dia estiveram firmes na fé serão enganados por falsas profecias, por falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristos, falsos mestres. Tá certo? Então, por isso que é importante a gente entender. Bom, então, para a gente fazer uma revisão rápida. Primeiro detalhe, o dom profético, ser um profeta é um dom espiritual. E se é um dom espiritual, é um dom de Deus. Se é o Espírito Santo quem dá esse dom, é um dom do céu. É um dom verdadeiro. Tá certo? É um dom verdadeiro. Não é uma invenção de alguém, de uma denominação ou tal. O assunto é muito mal compreendido biblicamente falando, mas é um dom verdadeiro. É um dom de Deus, ok? Esse é um ponto que a gente tentou trazer aqui para vocês. Segundo, existem os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Tá? É bem lógico, se existem falsos profetas, o que a Bíblia tem mencionado de falsos profetas, é porque existe o verdadeiro. Não tem como falsificar algo que não existe. Então, se existe falsos profetas, é porque existe o verdadeiro. Como diferenciá-los? Nós colocamos então aqui algumas regrinhas para diferenciar então de um ao outro. Vamos lá, só para revisar. Primeiro, o profeta verdadeiro é acompanhado de fenômenos físicos, sonhos, visões. Se você olhar para Daniel, quando recebia as visões, o profeta Daniel, quando recebia as visões, ele caía, ele enfraquecia, ele ficava trêmulo, porque parecia que se iam as forças, né? Segundo, tem que estar em conformidade com a Bíblia, em conformidade com a doutrina e os princípios bíblicos. Caso contrário, estão nas trevas, não são de Deus. Tem que confessar que Jesus é Deus e reconhecer a natureza divina humana de Cristo. Caso contrário, não é um verdadeiro profeta. Quarta característica, as suas profecias têm que se cumprir. O que mencionou tem que se cumprir, a não ser em casos isolados, em casos específicos, se é uma profecia condicional, né, como nós tratamos aqui. E quinto, os seus frutos, o que ele vive, como é o seu caráter, como é a sua vivência. Isso tem que estar de acordo, em harmonia com o que Deus espera de uma pessoa convertida e transformada pelo Espírito Santo. Tá certo? Eu falei que eu ia fazer uma afirmação e uma pergunta intrigante para você ficar aí pensando para a próxima quarta-feira. Esta é uma afirmação. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que a Bíblia, e isto é básico das nossas crenças fundamentais, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Entendeu? Esta é a afirmação. A pergunta é, então, se nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia insiste em falar e reconhecer Ellen Goldwhite como uma profetisa de Deus para a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Por quê? Esse é o tema que nós vamos abordar na próxima semana e você não pode perder, tá bom? Eu quero orar por você agora nesse momento. Querido Pai, muito obrigado por tua graça infinita. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigado também, Senhor, pelo tema que nós estudamos hoje. Um tema empolgante, um tema profundamente bíblico e muito relevante para os dias que estamos vivendo. Pai, não queremos ser enganados por pessoas que se dizem profetas de Deus, mas não o são. Nós queremos estar do lado dos verdadeiros profetas. Por isso, querido Deus, nos ajude a diferenciar através da tua palavra, através da tua orientação. Nos ajude a entender quando são profecias, quando são mensagens vindas do céu e quando não são. Fortalece a nossa fé em ti. Fortalece a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.